Então, pessoal, vamos montar aqui um decodificador de RAM, tá? Esse circuito é um pouquinho mais complexo que os anteriores. A gente vai ter aqui 7 entradas, P1, P2, D1, P3, D2, D3, D4, a gente colocou já na sequência, né, do código RAM, e 4 saídas, que são os 4 bits, né, de dados, depois de corrigidos. Para montar esse circuito, a gente vai precisar fazer o quê? Recalcular as paridades, comparar as paridades calculadas com as recebidas. Para recalcular as paridades, a gente vai reaproveitar o circuito de RAM que a gente fez anteriormente, né? Deixar ele aqui, ó. A gente vai fazer, ó. A gente vai ligar os dados nesse circuito e a gente sabe que esse circuitinho aqui, ele vai calcular para a gente as paridades. A gente não precisa se preocupar com isso, tá? Então, liguei os 4 dados nele e ele já vai calcular as paridades para a gente. O que a gente tem que fazer agora? A gente precisa comparar as paridades aqui, né, que foram calculadas, com as paridades recebidas pelo circuito. Para fazer a comparação, a gente vai utilizar uma porta Shor. Eu vou fazer uma porta Shor pequena até aqui. Então a gente vai comparar a paridade 1 calculada com a paridade 1 recebida. Depois vamos comparar a paridade 2 calculada com a paridade 2, né, recebida. Deixa eu ver se eu vou conseguir traçar isso aqui. Bom. E em seguida vamos comparar a paridade 3 calculada com a paridade 3, né, recebida aqui na entrada. Vamos puxar por aqui. Certo? Ok. O que acontece? Essas três portas Shor, elas indicam o código da posição que está errada, tá? Como eu tenho aqui 4 bits de dados, então eu vou ter o código da posição errada de qualquer um dos bits dados ou paridade, mas para mim, para corrigir aqui os dados, eu só preciso me preocupar com os erros nos bits dados. Então vamos ver quais são os códigos relacionados aos bits dados, tá? Então, a posição de dados 1, né, o dado 1, ele está no código 01. O dado 2, ele está no código 101. O código 3 no 110 e o código 4 no 111. Como é que eu sei isso? É simplesmente a posição dos dados lá no código RAM. Eu vou colocar aqui por quê? Porque eu preciso identificar essas posições aqui. Tá? Eu vou ter que fazer alguns decodificadores para identificar essas condições, para poder, caso haja um erro, eu possa inverter o bit dado para corrigi-lo. Então eu vou fazer aqui para o bit de dado 1. Tá? Então o bit dado 1, o código dele é o 011, ou seja, a comparação da paridade 1 é para dar 1, a comparação da paridade 2 é para dar 1 e a comparação da paridade 3 é para dar 0. Para fazer isso, eu vou precisar utilizar uma porta I. Uma porta I com 3 entradas, vou colocar ela aqui pequena, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou comparar a saída aqui da primeira comparação com a saída da segunda comparação. E como tem que ser, né, 0, 1, eu vou botar aqui um inversor para eu poder fazer a comparação com o terceiro. Tá? Então, essa porta Izinha vai identificar se o código que deu erro foi o código do bit 1. Se for esse código do bit 1, eu preciso consertá-lo. Como é que eu vou consertar? Através da porta Shor. Vou pôr uma porta Shor aqui e vou fazer um Shor com o meu dado 1. Opa! Aqui. E essa saídazinha aqui eu vou jogar na minha saída 1 aqui. Até trazer mais para cá, que está longe, né? Aqui. Vou ter que fazer a mesma coisa para cada um dos bits dados, só que cada bit dados ele tem, né, um código diferente. Então, para o próximo bit dado, que é o bit dado 2, o código é o 101. Então, aqui, o primeiro bit de paridade tem que ser 1. O segundo tem que ser 0. Aí eu ponho uma porta inversora. O segundo tem que ser 0. E o terceiro tem que ser 1. A mesma coisa. Vou colocar uma porta Shor, né, para fazer a comparação aqui, a correção, né, do meu bit dados 2. A outra entrada aqui é a porta Shor, tem que ser o dado 2. Ele está bem aqui. Eu vou trazê-lo para não ficar muito bagunçado. Eu vou utilizar um recurso que tem aqui chamado túnel,
tá? Então esse túnel, ele permite criar um local, que é aqui, ó, vou chamar aqui, cria um rótulozinho para ele, o rótulo pode ser D2, e é onde aparecer esse rótulo, né, vai estar ligado nesse ponto aqui, tá? É melhor para não ter que ficar traçando vários fios por aí. Então vamos colocar aqui um túnel aqui nessa entrada da porta Shore. Vou colocar o mesmo nome, D2. Então este ponto aqui vai estar conectado a este ponto. Até só afastar um pouquinho mais aqui para ficar um pouco mais bonito. Pronto. Fazer a mesma coisa para o D3, só que o D3, o meu código é o 1. Opa, fiz besteira aqui. Pronto, voltei. É o 110, ou seja, a comparação da paridade 1 é 0, né? Então na minha paridade 1 eu vou conectar um inversor. Pegar ela aqui, ó, comparação da paridade 1. E as outras paridades, eu tenho que mudar para 3 entradas aqui. 3 entradas. É 1. E eu faço a mesma coisa, vou fazer uma comparação com a porta Shore. Coloco uma porta Shore aqui. E aí tem que conectar o D3. Para conectar o D3, eu também vou... Fiz besteira aqui, Ctrl Z. Eu vou usar também um túnel, tá? Que eu vou colocar bem aqui. Vou pegar aqui um túnel. Cadê o túnel? Aqui. Colocar ele pro lado de cá. Colocar D3. E aí eu pego outro túnel, mudo a posição dele, conecto aqui, ponho um D3. Esses dois pontos vão estar conectados no mesmo local. E aí essa porta Shore, ela vai vir para cá para corrigir o bit 3. E aí o último bit, que é o D4, vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma porta I, né, que vai funcionar como um decodificador, que vai decodificar esse código 111, ou seja, os 3 bits aqui de comparação vão estar em nível lógico alto. Então eu vou pegar aqui o primeiro, ligar o segundo e ligar o terceiro. Da mesma forma, eu vou usar uma porta Shore, né, para fazer a correção, né, do bit de dados 4. E vou colocar aqui um túnel, cadê o túnel? Tá aqui, né, para poder conectar o D4. Vou chamar aqui D4, D4. E aí tá ruim de pegar aquele. Vou pegar aqui e eu jogo o D4 para cá, crio outro túnel aqui para conectar ele bem aqui e chamo de D4. Pronto. Então vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo, certo? Então aqui paridade 2, paridade 3. Então vamos lá. Quando eu tenho os 4 bits dados iguais a 0, né, D1, D2, D3, D4, as minhas paridades são nível lógico alto. Tá aqui, ó. P1 é alto, o verde claro é nível lógico alto. P2 é alto, P3 é alto. Então eu coloquei aqui, ó. P1 é alto, P2 é alto, P3 é alto. A gente sabe que o código Hamming, ele só corrige erros simples, né? Erros simples são erros em um único bit. Então eu vou adicionar um erro na entrada. Eu vou colocar um erro no bit 2, D2. Pá. D2 foi para nível lógico alto. Tem algum erro aqui no circuito, né? E quando eu coloquei D2 para nível lógico alto, o que era para acontecer? A minha saída não era para mudar, era para ficar 0, 0, 0, 0. Só que ela mudou por algum motivo aqui que eu vou ver qual é, tá? Deixa eu ver aqui o D2, se eu montei certo o circuito. Ele compara o P1. Ah, tá aqui o erro. Bem aqui tá errado, ó. Encontrei o erro. Ele tem que comparar o P1 com o P2. Pronto, agora ficou certo. Acertei. Então vamos lá. Eu vou só repetir o exemplo. Eu tenho aqui a minha entrada, tenho na minha palavra de Hamming, eu tenho a palavra de Hamming 1101000. Essa palavra está correta. Tanto é que quando ele calcula aqui as paridades, a paridade 1 é 1, igual a que recebeu, a paridade 2 é 1, igual a que ele recebeu, e a paridade 3 é 1, igual a ele recebeu. Tal forma que ele não muda os valores dos bits dados, né? Tem um 0, 0, 0, 0. Minha mensagem estava correta. Eu vou adicionar um erro em D2.
O que é que vai acontecer? Quando eu adicionei um erro em D2, mudaram aqui as paridades. Então, D2, ele muda, ele está no cálculo de duas paridades, da paridade 1 e da paridade 3. Quando teve esse erro aqui, ele vai gerar o código, que é o código de D2. Qual é o código de D2? É um erro na paridade 3, a paridade 2 correta e a paridade 1 com erro, que é isso aqui, ó. 1 na paridade 3, 0 na paridade 2 e 1 na paridade 1. Esse código 101, ele está sendo detectado por essa porta aí. Ela funciona como decodificador, decodificando essa situação, 101. Aí ela vai para 1. A minha porta SHOR aqui, ela vai funcionar como o quê? Ela vai funcionar para consertar esse erro. Toda vez que a saída da porta I for 1, a minha porta SHOR ela vai inverter o valor da outra entrada. Então, no caso aqui, a minha outra entrada D2 é 1. Como eu tenho 1 aqui na minha porta SHOR, ele inverte e vai para 0. Tá vendo isso? Ele corrigiu. Se eu zerar aqui, não muda nada, porque a palavra corrigida é 0000. Se eu adicionar um erro em D4, opa! Ah, tá um curto-circuito aqui, ó. Deixa eu só consertar esse curto-circuito. Como é que eu conserto isso? Vai para cá, cancela. Eu vou apagar aqui. Eu acho que ele vai deixar eu fazer esse fio aqui. Vai, né? D3. Pronto. D4. Adicionei um erro em D4. Quando você adiciona um erro em D4, o que vai acontecer? Ó, tá vendo que minhas paridades aqui, ó, a comparação, ele errou as três paridades estão erradas. Tem um 1 aqui no P3, um no P2 e um no P1, porque as três paridades estavam erradas. Porque o D4, ele utiliza, né, ele está no cálculo da P1, da P2 e da P3. E essa situação 111, ela é capturada por essa porta aí, que ela funciona como decodificador que identifica essa situação, quando as paridades estão as três erradas. Ela acionou aqui a minha porta aí, e aí a minha porta SHOR vai funcionar como uma inversora. Ela vai, o que tiver em D4 vai sair invertido. Como D4 tinha 1, inverteu, foi para 0. Você vê que aqui a minha palavra de saída, ela não muda, ela está sempre corrigida. Por quê? Porque esse circuito garante que eu estou consertando os erros simples, ou seja, erros em um único bit. Então, só para a gente finalizar, para poder projetar um circuito que decodifica uma palavra de Hamming, a gente vai pegar aqui no caso, tá? Eu tenho 7 entradas, que é uma palavra de Hamming de 7 bits, e tenho 4 saídas, e são meus 4 bits saídas. Eu vou usar um codificador de Hamming para recalcular as paridades. Em seguida, eu vou comparar as paridades calculadas com as paridades recebidas. Esse código que vai ser gerado aqui, eu vou ter que decodificá-lo. Eu vou decodificá-lo utilizando o porta Z. E aí, no caso, eu estou interessado em corrigir os erros só dos dados. Os erros de paridade não me interessam. Então, eu sei que os códigos dos dados são, né? Para o dado 1 é o 011, para o dado 2 é o 101, para o dado 3 é o 110 e para o dado 4 é o 111. Para cada bit de dados, eu vou colocar um decodificador que basicamente é uma porta I, que ela vai acionar a saída de nível lógico alto apenas para esse código. Então, essa primeira porta I, ela só aciona para o código 011, a segunda porta I só aciona para o código 101, a terceira só aciona para o código 110 e a última só aciona para o código 111. Para fazer a correção do bit, eu vou usar uma porta SHOR. Então, a saída do meu decodificador, ligo na porta SHOR. Essa porta SHOR, ela vai, se o meu decodificador for 0, ela funciona como fio. O que tiver na outra entrada passa para a saída. Se essa porta aqui for 1, ela funciona como inversora. O que tiver aqui na entrada passa invertido para a saída. E isso é o nosso circuitinho para poder decodificar o código de Hamming.